Oi meninas, tudo bem? No diário de hoje eu vou falar sobre o 10º mês de vida da Maria Clara. No último diário eu falei para vocês que eu estava tentando dar uma mamadeira para Maria Clara, para ela, como eu ia voltar a trabalhar, eu precisaria que ela tomasse a mamadeira no período da tarde e com muita insistência ela acabou aceitando, um pouquinho antes dela completar os 9 meses. E eu tava dando no período da tarde, ela aceitou a mamadeira, só que ela tava mamando bem pouquinho, 70 ml só, não aceitava mais do que isso, e de manhã e à noite eu tava dando o peito. Mas isso durou apenas uma semana, depois ela largou o peito, ela não queria saber do peito, ela só queria saber da mamadeira, porque é muito mais fácil, lógico. E aí ela foi abandonando o peito de vez. Então, quando ela tava com 9 meses e uns dias, ela acabou largando o peito. E foi muito triste pra mim, mas foi melhor pra ela, ela mamou bastante. O meu objetivo era amamentá-la exclusivamente até os 6 meses, eu consegui, então tudo bem. Agora eu voltei a trabalhar, então ela ia precisar tomar mamadeira, não ia ter como eu tirar o leite no meu trabalho. Então, infelizmente, ela largou, é isso aí. E aí a gente começou também a poder fazer os testes com ela, né, para saber que tipo de leite era melhor. Eu comecei a dar o NAN Comfort 2 por conta própria, porque quando ela largou o peito eu não tinha ido ainda na pediatra. E uma vez por dia eu tava dando o Infatrine, que é aquela forma hipercalórica que eu já falei em outros diários, que a pediatra já tinha passado. Então eu tava dando uma vez o Infatrine, geralmente de noite, e as outras 2 mamadeiras, o NAN Comfort 2. E quando eu fui na consulta com a pediatra, relatei pra ela que a Maria Clara tinha abandonado o peito, que eu tava dando NAN pra ela, só que ela tava com bastante soluço ainda, regurgitando algumas vezes, e ela não tava mamando muito. Ela mamava 100, 110, no máximo 120 ml. Não tinha jeito dela mamar mais do que isso. E eu acho que é por isso que ela não tava ganhando peso ao longo desses meses, porque ela não mama muito, a gente insiste, insiste, e ela não mama, não adianta, ela fica nervosa se a gente começa a insistir, ou ela toma, mas aí ela acaba botando pra fora. Então eu acredito que devido ao refluxo dela mesmo, ela não consiga mamar muito, por isso que ela vem esse tempo todo sem ganhar muito peso. E aí a pediatra pediu que a gente tentasse dar pra ela o NAN AR, que é o NAN anti-refluxo, e também ela receitou que a gente desse de 15 a 20 minutos antes da mamada o Digesan, pra gente fazer um teste e ver como que ela iria se adaptar. Mas isso aconteceu já perto aí dela completar mesmo os 10 meses. Lembrando que esse diário é de quando a Maria Clara completou 9 meses até o dia que ela completou 10 meses. Então, próximo aí aos 10 meses dela, que a gente começou a dar o NAN AR e ela aceitou bem melhor. Com o NAN, ela chegava a mamar, chegou algumas vezes a mamar 180 ml, mas geralmente ela mamava 160, 170, mas não de uma vez. Ela mamava 90, 100, 100 ml de uma vez. Aí ela larga, ela não quer mais. Aí a gente tem que brincar, interagir com ela, esperar 5, 10 minutos. Daí a gente oferece de novo, ela mama uns 10 ml. Aí tem que interter ela novamente e assim vai, até ela tomar quase os 180 ml. E é assim que a gente conseguiu fazer com que ela mamasse um pouquinho melhor. A alimentação, ela continua se alimentando bem, o almoço sólido dela, né? Ela continua comendo bem, o arroz e feijão ela adora. A gente coloca legumes, uma proteína para ela, e ela come super bem. Só que a gente tem que dar uma espaçada de 3 horas entre a mamada e o almoço, ou a mamada e a janta, porque senão ela não come bem. Então, precisa desse tempinho aí pra ela. Não posso nem dar fruta, não posso nem dar nada nesse intervalo, senão atrapalha o almoço ou a janta dela. Então,
Então essa parte tá difícil. Ela é uma criança que precisa ganhar mais peso, mas tá complicado. A gente já tentou diversas formas com ela, mas a única maneira que a gente encontrou dela mamar melhor e almoçar melhor é esse tempo de 3 horas. Na consulta com a pediatra, ela estava pesando 7,45 kg. Finalmente a gente conseguiu ir para os 7 quilos. Então ela engordou um pouquinho mais de 200 gramas de um mês para o outro. De altura ela estava com 69,5. O sono dela, ela continua dormindo super bem. Ela dorme cerca de 11 a 12 horas seguidas de noite. Dificilmente ela acorda. Chega a acordar algumas vezes procurando a chupeta, mas é muito difícil ela acordar, então ela tá dormindo bem de noite. Ela dorme sozinha, tanto de noite quanto de dia. Raramente a gente precisa niná-la para dormir. Quando eu vejo que ela tá começando a ficar com sono, coloca ela lá no berço, dá a chupetinha, ela brinca um pouquinho com a chupeta ou com o cobertorzinho dela e logo ela pega no sono. Então, muito bom isso pra ela, muito legal. Consigo fazer as coisas porque coloca ela lá, logo ela dorme, ela não demora muito pra dormir. Ela dorme entre 10 e 11 da noite e ela acorda entre 9h30 e 10 da manhã. À tarde também ela sente bastante sono, ela dorme por volta de 1h30 e vai acordar só 3h30, 4 horas da tarde. Ela dorme bem, tanto de manhã, tanto de dia quanto de noite. Eu até preciso relatar isso na próxima consulta com a pediatra, porque eu acho que ela tá dormindo muito e isso atrapalha um pouco a alimentação dela. Porque ela poderia, se ela não dormisse tanto de dia, ela poderia comer mais frutinha, comer outras coisas para ver se ela ganhava um pouquinho mais de peso. Mas ela dorme muito, então ela acorda, mama, e aí precisa dar aquele espaço de 3 horas para ela poder jantar. Então eu acho que ela dormindo muito tá atrapalhando um pouco. Fralda ela continua usando o tamanho M da Pampers. Ela usa a pomada Desetin à noite, a roxa, e de dia continua com a hipoglose amêndoa. Aqui em casa eu limpo ela com disquinho de algodão, água morna e o olhinho vegetal, e o lencinho umedecido só quando a gente sai, ou lá na minha mãe à tarde, que eu voltei a trabalhar, então ela fica com a minha mãe no período da tarde. A minha mãe troca geralmente uma vez só a fraldinha dela, e aí usa o lenço umedecido. Roupa ela continua usando de 6 a 9 meses, ou G. Ela tá bem mais firminha neste mês, ela conseguiu ficar mais firme com a perninha, ficar apoiada em alguns lugares, ela fica assim, consegue manter a perna mais firme. Ela já tá tendo preferência por alguns brinquedos. Ela já tá, quando ela vira de bruços, ela ameaça querer engatinhar, mas ela ainda não tem força nos bracinhos, só na perninha. Ela levanta a perninha, levanta o bumbum, ameaça levantar o bracinho, mas eu percebo que ela ainda não tem força. Eu estimulo bastante ela, mas mesmo assim tá difícil dela conseguir se manter na posição para engatinhar. Finalmente nasceu o primeiro dentinho dela. Nasceu aí com uns 9 meses e meio, mais ou menos. O dentinho é inferior do lado direito. Foi o único dentinho que nasceu. Por enquanto aí estamos aguardando os próximos. E ela babou bastante. Ela baba, a Maria Clara, mas nesse período que tava para nascer o dentinho, ela babou bastante. Não notei outro tipo de comportamento nela em relação ao dente. Com a minha voltar a trabalhar, eu comecei a sentir a Maria Clara, assim, de noite mais chorosa. Porque ela é uma criança bem feliz, é uma criança que não dá trabalho, ela só resmunga. Mas com a volta do meu trabalho, ela começou a ficar mais chorosa, ela fica mamãe me chamando. Eu não sei se eu já relatei em algum diário, eu acho que não, mas ela fala mamãe desde os 8 meses dela, que ela fica mamãe, e ela faz assim pra mim. Então ela não pode me ver que ela chora. Então eu acredito que seja devido a essa minha volta ao trabalho, que tá sendo difícil, tanto pra mim quanto pra ela. Minha mãe fala que ela fica bem lá de tarde, não mudou nada a rotina dela,
mas ela, quando eu chego, ela abre um super sorriso e aí ela só quer ficar comigo, ela só quer ficar no colo. Eu chego, fico com ela um tempão, mas não tá sendo o suficiente para ela. E ela também já tá quase levantando no berço. A gente ainda não abaixou o berço, a gente precisa abaixar. Mas ela só ameaça a colocar a mãozinha para levantar. Ela põe uma mãozinha, ameaça e volta. Então é isso, meninas. Foi isso que aconteceu nesse 10º mês de vida da Maria Clara. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!